pedido das pessoas nem sempre é para melhorar a taxa de engajamento, mas é porque eu estou vendo o mercado fazendo assim, eu acho que assim é o melhor jeito de fazer. Entende-se que se eu estou medindo o NPS, eu tenho experiência do paciente. Isso é uma falácia. Isso é um crime, gente. Tem que chamar a polícia para quem está falando isso, porque você minimiza e diminui o tamanho da experiência do paciente de uma forma medíocre. Essa é a verdade. Eu acho que deve ser um grande parceiro da equipe da experiência do paciente, é a equipe do núcleo de segurança. Que não adianta a gente fazer 1 milhão de ações, trabalhar experiências, se o meu hospital não é seguro, se eu tenho muito evento adverso. Isso destrói qualquer experiência do paciente. E aí, essa área da qualidade capacitou, então, as pessoas da higiene. Nossa, adorei. Para quando elas entrassem no quarto, elas conversavam com os pacientes sobre o risco de queda. E aí o indicador automaticamente caiu. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. No episódio de hoje, vamos falar sobre a gestão da experiência do paciente, um tema essencial por diversas razões. Primeiro, porque esse tópico é altamente relevante no cenário atual da saúde, onde a busca pela melhoria constante da qualidade do atendimento é primordial. E discutir estratégias para aprimorar a experiência do paciente não apenas reflete diretamente na qualidade dos cuidados de saúde, mas também no impacto financeiro das instituições de saúde. Por fim, a discussão sobre como a tecnologia e a inovação podem ser usadas para melhorar a experiência do paciente mantém o público envolvido e atento a novas possibilidades no campo da saúde. Portanto, preparem-se. Juntos, vamos explorar um tema que não apenas educa, mas também inspira a transformação positiva no atendimento de saúde. E o que a Sobresp pensou ao propor este episódio e também os nossos convidados de hoje? Quem fala pra gente é a Carla Ledo. Quando nós pensamos no tema de métricas, nós vamos ao encontro do que o framework do The Barry Institute sugere de trabalharmos, é um dos pilares. Além disso, os associados da Sobresp também solicitaram, nos pediram para falar sobre o tema. E no ano passado, quando nós tivemos o Congresso Internacional de Experiência do Paciente, da Sobresp, nós fizemos uma pesquisa e também nos foi solicitado abordarmos o tema de métricas. Como que nós traduzimos, a voz do paciente em dados e como esses dados podem ser trabalhados dentro das instituições. Para isso, nós pensamos em duas pessoas incríveis que conhecem muito do assunto, trabalham isso no seu dia a dia. Uma é o William Pereira e a outra é a Camila Barcala. Como que nós podemos trabalhar os dados, as ferramentas e quais são as ferramentas? Nós temos o Net Promoter Score, nós temos o CSAS, nós temos o AgeCaps, a jornada do paciente dentro do sistema de saúde e como dar a voz ao paciente e a partir desse dado trazer indicadores, trabalhar isso dentro das instituições, oportunidades de melhoria, entender que é uma melhoria contínua, focar naquilo que é recorrente. Então esse é o nosso objetivo, que eles possam compartilhar com todos nós quais as suas práticas, quais as ferramentas que nós temos e como realmente trabalhar essa informação dentro do ecossistema de saúde, que vocês aproveitem ao máximo. Vamos conhecer mais dos nossos convidados de hoje? William Pereira é bacharel em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Anhanguera. Tem pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Gestão de Qualidade de Processos pela Fundação Vanzolini, certificação Greenbelt na metodologia Lean Six Sigma pelo Hospital Israelita Albert Einstein, formação em Design Thinking pelo Instituto Europeu de Design, tutor pedagógico do curso de pós-graduação Lato Sensu em Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa, parceria entre o Hospital Sírio-Libanês e o The Barry Institute desde abril de 2019, e atualmente é conselheiro fiscal da Sobresp.
A Camila Barcala é coordenadora de experiência do paciente na Unimed Belo Horizonte. Bacharel em enfermagem, especialista em experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa pelo Sírio-Libanês, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e engenharia clínica e biomédica, idealizadora do PXcast, podcast sobre a experiência do paciente. Já atuou como coordenadora de enfermagem de UTI na rede Mater Dei de Saúde, analista de promoção de saúde na Unimed BH e gerente de experiência do paciente no Grupo Oncomed. Em 2022, foi vencedora do Prêmio Experiência do Cliente, categoria profissional, e em 2020, vencedora do Prêmio Experiência do Cliente, categoria Jornada do Cliente, selecionada como um dos 15 nomes brasileiros de CX que se destacaram em 2022. E para você que ainda não conhece muito bem a Sobresp, a gente trabalha para influenciar os pacientes, familiares, profissionais de saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. Mais informações nossas no site sobresp.com, nas redes sociais pelo @sobresp, não esquece que é com X, Sobresp. Estamos no Insta também e no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, deixe a sua opinião sobre este episódio e vote também na enquete que a gente colocou no ar. A gente quer saber, para você, o que é mais importante na gestão da experiência do paciente. Vamos começar? Já ajustou o seu fone de ouvido? Então vem com a gente, eu sou Túlio Fonseca. Eu sou Ana Paula Miller e é um prazer fazer parte desse episódio. A experiência do paciente é um tópico de extrema importância e relevância no cenário atual da saúde. Em um mundo em constante evolução, onde a qualidade dos cuidados de saúde é uma prioridade indiscutível, a gestão eficaz da experiência do paciente precisa desempenhar um papel fundamental na busca por serviços de saúde mais eficazes, centrados no paciente e orientados por dados. As interações entre pacientes e profissionais de saúde desempenham um papel vital na moldagem das experiências dos pacientes. Uma cultura organizacional centrada no paciente é o alicerce que proporciona uma experiência do paciente de excelência. Compreender as percepções dos pacientes e como elas influenciam a qualidade dos cuidados é fundamental. Além disso, garantir um cuidado contínuo e consistente ao longo da jornada do paciente é uma pedra angular na gestão da experiência do paciente. Então, sejam bem-vindos, Camila e William. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão instigante como este. Muito obrigada pelo convite, Túlio, Will, Ana. É um prazer estar aqui nesse podcast. Acho que a experiência do paciente a gente tem que fomentar em todas as oportunidades possíveis. Muito obrigada pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito produtivo. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, Túlio, Aninha e Camila, falar sobre um tema que eu venho trabalhando, estudando, e é um tema que eu amo muito trabalhar com isso, que é sobre métricas e gestão de experiência do paciente. Estou muito feliz de estar aqui, um privilégio, obrigado pelo convite. Bom, partindo da definição do The Barrow Institute, que considera a experiência do paciente como a soma de todas as interações influenciadas pela cultura organizacional e que afetam as percepções do paciente ao longo do contínuo de cuidados, e querendo explorar ao máximo a formação e as atuações de vocês na seara da experiência do paciente, eu faço a primeira pergunta. Está claro quão difícil é mensurar algo com esse grau de intangibilidade, mas é importante que a gente vá além. Quais os resultados da gestão que não se atenta a essas métricas? E como as instituições podem coletar e analisar dados que reflitam com precisão a experiência do paciente? Bom, como o Will falou, eu também sou entusiasta. É a parte da experiência do paciente que eu mais gosto, são as métricas. O Will foi meu orientador do TCC, sobre minha escolha foram as métricas de experiência do paciente, peguei ali políticas e métricas. Eu acho que, assim, vou tentar resumir aqui de uma forma prática. Da pergunta que você fez, Túlio, o que não é mensurado, acho que a saúde vem avançando cada vez mais na gestão, principalmente com a experiência do paciente. A gente tem muitos fóruns, cada vez mais pós-graduações sobre gestão em saúde, sobre experiência do paciente, e o portfólio de indicadores é amplo, repleto, que a gente tem.
O presidente do Beverly, Jason Wolf, ele fala muito sobre as relações humanas, né, que é o H2H, o human to human. Experiência do paciente a gente faz de pessoas para pessoas. Então, eu acho que, de todos os indicadores que eu já vi de mensuração, os mais difíceis de serem mensurados é o engajamento dos profissionais, principalmente do profissional de corpo clínico. Então, o engajamento de todos os profissionais é uma métrica muito difícil de ser medida. E a outra métrica que, assim, eu não consigo ver em nenhum recursos humanos é a lealdade dos profissionais. Então, a gente mensura muito a parte técnica, a parte, muitas vezes, até comportamental, mas a gente não mensura lealdade. Lealdade é uma coisa muito importante, você ter as pessoas que compram a ideia com você e que defendem, que isso faz parte da cultura. Então, são duas métricas que eu vejo que são muito difíceis, eu nem sei se tem formas de mensurar, principalmente lealdade. E agora, métricas eficazes de experiência do paciente, tem das mais sofisticadas às mais simples. Eu acredito que a ouvidoria, o saque simples, grosso modo real, que é aquele que o cliente nos ativa quando ele está irritado, quando ele está com um problema na jornada em tempo real, essa é uma métrica muito valiosa, em que a gente consegue ver os pontos frágeis no caminho da jornada desse paciente. Isso é uma infinidade de métricas. Essa é a primeira que eu acho que a gente deve começar com ela, mas aí você tem uma infinidade de métricas, tem NPS, tem HCAHPS, tem CER, tem CSAT, tem o Will Terces que vai falar mais sobre elas, mas o céu é o limite, mas quem mede tudo não mede nada. Isso a gente precisa deixar muito claro. Com você, Will. Muito bom, cara. Eu acho que assim, as instituições que não estão medindo isso, Túlio, elas têm uma limitação de crescimento. Porque se você olhar, por exemplo, vamos falar olhando para a alta gestão, né? Um BSC, um Balance Scorecard, onde tem a sustentabilidade da organização como topo, e logo em seguida, para você conseguir a sustentabilidade da sua organização, você tem que ter clientes, né? Então, a instituição que não mede como que você está em relação aos seus clientes, né? Como que você vai ser sustentável ao longo do tempo, né? Então, para mim, a instituição que não mede experiência ou não mede qual é a relação que seus clientes estão tendo com a sua marca, com a sua instituição, elas vão ter uma limitação de crescimento e elas certamente não serão referências em nenhum setor que ela tiver, né? E aí vem, né, com a sua outra pergunta, né, como que as instituições podem coletar e analisar, né? Eu acho que as instituições já têm uma métrica, todas as instituições já têm uma métrica que essa é uma das métricas que menos as instituições valorizam, que são as ouvidorias ou SACs, né? Então vem sempre assim, como que a instituição pode medir? Ela já mede. Porque a ouvidoria e SAC é legislação, isso é obrigatório ter. É claro que você tem aquela instituição que vai esconder a ouvidoria, né? Ela dificulta o que o paciente venha falar. Mas você já sabe quem que é essa instituição, né? Aquela instituição que, de fato, tem a ouvidoria ali, né, nos canais principais, instiga as pessoas para darem esse feedback e, de fato, olham para essas métricas, né, de ouvidoria. Para mim, já esse tipo de métricas já são suficientes para você começar um processo de gestão de experiência. Claro que as outras métricas, que você precisa de um pouco mais de recurso, elas complementam essa métrica de ouvidoria. Mas, assim, como que eu posso começar a ouvir? Você já ouve. Então, é só você começar a dar importância para aquele dado que você já tem há tanto tempo na sua instituição, né? Tem um dado que fala que, um estudo, que a cada uma reclamação que existe na ouvidoria, existem, em média, outros 26 clientes que saem insatisfeitos da sua instituição. Então, a cada 26 outros clientes saíram insatisfeitos e não registraram uma manifestação na ouvidoria. E aí, quando a ouvidoria leva uma métrica para a área, né, no indicador, para falar assim, ó, você teve 20 reclamações. E aí o gestor fala assim, mas 20 reclamações, eu atendi 3.000 pessoas, né? Não é nada 20 reclamações. Só que ele esquece de multiplicar esses 20 por 26.
né? E, então, existe também um problema que é o entendimento das métricas e a importância delas dentro da gestão da área da saúde, né? Então, eu acho que as instituições podem começar, Túlio, dando importância para o indicador que elas já têm de ouvidoria e de saque que elas já têm nas suas instituições, né? E aí, óbvio que a instituição que está mais madura, que já tem pesquisa, que já tem essas outras ferramentas, aí acho que vale a pena esse complemento, essas correlações dessas informações. Bom, e que ferramentas e tecnologias podem ser utilizadas para coletar e analisar as métricas de experiência do paciente nos dias de hoje? Eu acho que ferramenta, o Will falou, em algum momento o Will fala sobre ser sofisticado ou não. A gente já conversou sobre isso, que experiência do paciente é coisa de hospital rico. Você não precisa de softwares, de coisas muito sofisticadas para começar a trabalhar com a experiência do paciente. Uma simples planilha de Excel, trabalhar com formulário de papel, trabalhar com forms, isso já te traz insumo para poder você fazer a experiência do paciente e medi-la. Essa é a coisa mais importante, medi-la. A equipe da experiência vai transformar isso em métrica para as equipes, trazer essa clareza. Então, e o que você vai fazer com essa métrica? Essa é a parte mais importante, porque quem mede tudo não mede nada. Então, você tem 1 milhão de métricas. Você tem a ouvidoria, e é muito importante o momento em que o cliente te acessa. Porque a ouvidoria é quando o cliente está estressado, vivendo aquele momento. O NPS, as outras métricas, somos nós que ativamos o cliente. O que você acha de mim? Você teve esforço? Você está satisfeito? Você me recomenda? Somos nós batendo na porta dele e perguntando o que ele acha de nós. Então, o timing é diferente. E você pode ter respostas diferentes de acordo com a reflexão do paciente depois de um determinado intervalo de tempo. E isso vai fazer toda a diferença. Então, o NPS é extremamente importante. Eu começaria com ele, que é uma métrica simples, ela é comparável, se você for fiel ao método, ela é comparável. Então, ela vai te ajudar a trazer essa clareza. Você consegue se comparar com outros hospitais do mesmo segmento. Essa é a parte, eu acho, mais importante do NPS. Depois você tem HCAHPS, depois você tem SES, depois você tem CSAT, você tem várias outras que vão te ajudar a complementar. Mas eu começaria com ouvidoria e NPS, basicamente. A gente vê diferentes ferramentas, né, Túlio? E, assim, vai muito de encontro, assim, com o que a sua instituição quer medir, na verdade, né? Porque, assim, eu quero medir experiência no cuidado. Bom, então, talvez a melhor estratégia, a ferramenta que você tem que utilizar é o HCAHPS, né? Porque dentro da saúde, eu vejo uma divisão de experiência. Experiência com serviços, experiência com cuidado. Experiência com serviços, para mim, está muito ligado ao customer experience, que existe em mercado, existe em qualquer outro setor. Mas o setor da saúde, ele tem essa peculiaridade que é o cuidado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai medir o NPS ele vai juntar todas as experiências que aquele cliente teve, com a recepção, então de serviços, toda a parte de hotelaria, que não necessariamente a gente está falando de granito, tá? A gente está falando de limpeza, a gente está falando de outros aspectos, né? E também o NPS ele junta a experiência no cuidado. Só que o NPS ele é uma métrica também muito ampla, né? Mas que é uma excelente métrica para você começar a medir como que está a sua relação de marca institucional com aqueles pacientes, com aqueles clientes. Aí você pode, né, como a Cá trouxe, colocar o CSAT, você pode colocar, né, não vou ser redundante, mas você pode também colocar o SES, que é uma métrica que muitas instituições vêm aplicando, né, que eu não meço satisfação, eu meço o grau de esforço que eu faço o paciente ter para resolver algum problema com a minha instituição. Então, por exemplo, no agendamento, de vez você medir qual é a sua satisfação quanto ao agendamento, que a gente não mede qual foi o seu esforço de agendar uma consulta comigo e qual foi sua satisfação com o meu atendimento, se eu estiver agendando com uma pessoa, né? E não simplesmente uma pergunta genérica com a sua satisfação com o agendamento. Então, eu acho que também estruturar a métrica, utilizar a métrica específica para o que você quer medir, é importante que você tenha essa clareza, né? E você só consegue ter essa clareza se você estudar cada metodologia específica, né?
E a tecnologia, Túlio, eu acho que a Cá traz muito isso, né, Cá? Que a tecnologia é o meio, né? É isso. E não é o fim, né, Cá? Ela não Então, pode ser a razão de todas as coisas e nem o impedimento de todas as coisas, né? é isso, né? Então, assim, eu vou te falar, você consegue fazer pesquisa de satisfação com tecnologia que vai ser integrada no seu sistema, tudo automatizado, mas isso custa dinheiro. Mas você também pode fazer pesquisa de satisfação pelo Forms do Google, que é gratuito, né? Então, obviamente que você vai ter que ter recurso de tempo para fazer essa gestão dessa pesquisa pelo Forms, mas você consegue utilizar essas habilidades de formas diferentes, né? Então, tem instituição que hoje faz uma pesquisa parecida com o EdCaps no final da internação, porque ele não está avaliando o serviço, ele está avaliando o cuidado, né? E aí, eu acho que assim, cada instituição tem que usar o recurso que tem para fazer a medição, né? Então, além da tecnologia, acho que não é qual tecnologia, mas assim, é olhar para a sua realidade e falar como eu posso hoje, né, fazer medição da experiência, né? O Cortella ele traz uma frase que eu não sei se eu vou falar corretamente, mas ele fala, né? Faça o seu melhor com o que você tem hoje, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Fantástico. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que é isso, assim, eu queria mandar por WhatsApp. Tá bom, mas hoje você só pode mandar por e-mail, manda por e-mail. É a Porque condição que você tem, né? não é? Que você tem. Então, acho que isso que a Camila traz é muito importante, assim, de que o importante é o que você vai fazer com os resultados, e não, quantas métricas eu tenho, né? Que essa competição acho que não vale a pena, acho que é muito mais o que eu faço com esses resultados. Agora, aí tem uma outra coisa importante também, que é a confiabilidade, né? Quais as melhores práticas para garantir a confiabilidade e a precisão destes dados? Que isso eu acho que também faz todo sentido. O NPS e as métricas de experiência, a gente não pode traduzir. Eu tenho uma métrica, eu tenho experiência do paciente. Então, o NPS virou uma métrica tão difundida no mercado que as pessoas entendem, eu tenho NPS, eu faço experiência do paciente. E isso é um problema. Então, a métrica do NPS, a gente tem que trabalhar muito, não só com o número, mas também com a qualidade da pesquisa. Então, às vezes, a pessoa apresenta um NPS de 85, quando a gente vai ver, a margem de erro está de 10 pontos para mais ou para menos. A taxa de resposta é baixíssima e a pessoa está publicando, contando para todo mundo. Ou seja, o NPS, a métrica de experiência, ela de fato traduz a realidade do seu serviço? Ou você simplesmente quer estampar no LinkedIn e contar para todo mundo? E bater no concorrente, cutucar o concorrente, falar assim, eu sou melhor que você. Então, a gente tem que olhar outras coisas na métrica. A qualidade da pesquisa é algo muito importante. Então, qual que é a minha taxa de resposta? Qual que é a minha margem de erro? Qual que é a minha taxa de comentário? As pessoas falam ou elas só dão a nota? Elas me dão um insumo para traduzir, para me falar o que significa aquilo ali? Eu decido se ela é censitária ou amostral? Isso muda tudo. Se eu trabalho como amostra, se eu trabalho mandando para todo mundo a resposta. As minhas taxas devem ser outras. E amostral é super difícil trabalhar com amostra, porque as pessoas começam a comparar com o total de atendimentos realizados. E aí começa a comparar e não é comparável. A gente tem que ficar toda hora falando assim, gente, vamos lembrar de campanha política. Pesquisa do Datafolha representa uma amostra da população que é confiável e mostra o cenário total. Então, a gente tem que ficar educando as pessoas estatisticamente como trabalhar com uma pesquisa. Então, a qualidade da pesquisa é muito importante para a gente poder avaliar aquilo que, de fato, representa o total dos meus pacientes, ou trabalhando individualmente. Única fala, um único indivíduo faz toda a diferença e consegue mostrar para a gente falhas e gaps enormes. Mas estou falando de pesquisa, a qualidade da pesquisa faz muita diferença. Corroborando, acho que só, né, com a fala da Camille, para não ser redundante, né, eu concordo 100% com o que ela trouxe. Acho que você tem que ter ferramentas e indicadores, Túlio, sobre, por exemplo, o processo da pesquisa, né? Porque senão, sabe o que acontece? Com aquelas pesquisas, principalmente que são automatizadas, e que você olha uma vez por semana, a cada 15 dias, ou às vezes uma vez por mês, por alguma falha de sistema, elas podem parar de funcionar, a integração dos dados,
e essa pesquisa simplesmente não é enviada para o seu paciente. E você vai descobrir isso, sabe quando? Só quando você for olhar seus dados e ver esse indicador que a Camila traz de qual é a taxa de resposta. Nossa, mas por que está baixo assim? Faz 15 dias que a gente não manda. Por quê? Porque teve uma falha no envio. Então, acho que a tecnologia, ela vem para ajudar, mas você também tem que criar mecanismos de gestão da tecnologia, né? Então, como eu faço a gestão do processo dessas tecnologias dentro desse mundo de experiência? Isso aconteceu comigo. Já fiquei pega de surpresa e estava zerado. Durante 4 dias não houve disparo. E a gente fica vendido, é muito frustrante. É isso, né? Então, isso é importante também. Acho que isso a tecnologia tem que nos ajudar, né, Túlio? Mas falando sobre precisão dos dados, Túlio, eu acho que tem uma coisa que é fundamental e que poucas instituições ou a minoria, né, investem tempo, é para saber quais são as expectativas que seus pacientes têm com as suas instituições. Porque senão a gente vai medir um monte de coisa na pesquisa que é importante para o hospital e não para o paciente. Porque a gente não sabe nem qual é a expectativa que ele tem com o nosso serviço, sabe? Então, se você quer, acho que a precisão do dado, para mim, um dado de gestão de experiência do paciente, é quando a gente mede o que é importante para o paciente, né? Aí você tem, de fato, uma métrica de experiência do paciente. Tem um estudo que o The Barron Institute traz sobre expectativas do paciente, né? Então, o The Barron fez um estudo sobre expectativas em várias instituições de vários países diferentes, e aí ele traz lá, e acho que vale a pena depois, acho que quem está escutando esse podcast se aprofundar nesse artigo, nesses estudos, mas ele traz, por exemplo, os 5 principais tópicos, né, ou as 5 principais expectativas de um paciente quando ele vai numa instituição de saúde estão relacionadas à relação com a equipe, à comunicação. E aí, sabe o que a gente pergunta na pesquisa, Túlio? Como que foi o mármore, tá bom? Qual é o tempo de espera? E aqui eu não estou falando que o tempo de espera não é importante, porque o tempo de espera é muito importante para a experiência do paciente. Mas a pergunta é, a gente mede também qual é a qualidade de escuta do médico, por exemplo? Ou a gente tem medo de mexer nessa seara? E aí a gente nem mede. Né? E eu vou falar que essa é uma expectativa do paciente quando ele vem. Então, você entender qual é a expectativa do seu paciente, a gente fez um estudo quando eu estava numa instituição, dentro de um pronto atendimento. Eu não sei se você sabe, Túlio, assim, mas dentro de um pronto atendimento, de uma jornada do início ao fim, você tem, em média, 28 interações com profissionais da instituição, em uma única passagem. E aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de você sair dessa instituição, desse atendimento insatisfeito? É gigantesca, né? E aí, se você não sabe, dentro dessa jornada, qual é o ponto de maior expectativa do seu paciente, como que você vai garantir que aquele passo seja protegido e atenda aquela expectativa? Então, eu acho que a gente também tem que desenhar as métricas e as ferramentas olhando para as expectativas dos nossos pacientes e de seus familiares. E aí eu acho que assim a gente consegue a precisão do dado. Deixa eu aproveitar aqui e contar uma coisa. Eu mudei de instituição, né, tem pouco tempo, trabalhando com a experiência do paciente. E eu fiz uma correlação, não sei se você já fez, Will. Eu cruzei a curva do NPS por setor, pronto atendimento e internação, relacionando com a curva do turnover e do absenteísmo. É impressionante como que existe uma correlação direta. Chega um determinado momento no último ano em que eu vi um padrão acontecendo. O NPS subia e o turnover e o absenteísmo caía. Por mais que ele estabilizasse, o NPS continuava subindo, mas na hora que teve uma leve inclinação do turnover, ele cai de novo. Então, é uma coisa assim que dá insumo e que foi o gancho que eu precisava para envolver parte da autoliderança e também do RH, para falar assim, opa, vocês também são responsáveis pelo resultado da experiência do paciente. Não apenas a enfermagem, não apenas o médico, muito menos só a gerência.
Porque quando você está numa empresa muito grande, tem setores que são compartilhados. Uhum. E eles, muitas vezes, eles não se sentem donos daquela instituição. E aí eles falam assim, poxa, eu tenho participação grande nesse resultado, e é um resultado estratégico para a empresa inteira. Então, isso começa a movimentar todo mundo. Então, foi muito assertivo, e foi assim, um insight, uma coisa que me deu, que eu fui vendo as pessoas falando sobre isso, eu falei assim, e se cruzar? E essa coisa do teste, de você cruzar com outras métricas para ver o reflexo no NPS, pode te dar respostas que você menos imagina. Então, fica aí a consideração. Muito bom, cara. Muito legal, né, gente? Muito interessante o quanto, assim, isso, a gente já está falando aí de como superar os desafios, né, gente? Porque as análises e os entendimentos que a gente vai vendo e até os feelings da gente, não custa a gente testar, claro, né? E eu queria ouvir de vocês um outro ponto, trazendo até um pouco do que o Will trouxe das métricas do colaborador, as métricas dos familiares, né? O quanto também, como é que é para vocês, assim, a questão da informação, né? Eu mesmo já tive algumas experiências de melhora até de performance, na hora que a gente começa a mostrar para eles o quanto é importante, o que a gente faz com isso, né? O que esses resultados que a gente vai ter a partir das métricas acabam transformando, né, em melhores serviços, em melhor retorno, eu quero dizer assim, no sentido deles entenderem que estão sendo ouvidos e atendidos, né, e o quanto isso pode também ir alimentando e estimulando aqueles preencham também, que nem o Will disse, porque a gente está num mundo onde tudo é métrica, né? Qualquer coisa que a gente faça, a gente é medido, se a gente gostou ou não gostou, imediatamente a gente tem que responder, então isso satura um pouco, né? Queria ouvir um pouco de vocês, Will e Cá. Ana, acho que isso é importantíssimo, assim, né? Existe o que muitas pessoas dizem, assim, algumas teorias de que é o ciclo de fechamento do NPS, né? Isso existe dentro do NPS, mas eu acho que é o ciclo de fechamento de experiência, né? Assim, muita instituição, às vezes, né, em conversa, me pergunta assim, como que eu faço para aumentar o engajamento dos pacientes, né? A minha primeira pergunta é, né, assim, como que você comunica para os seus pacientes as melhorias que vocês fazem com os resultados que eles te falam? E eu posso te falar, Aninha, ninguém faz isso, né? Então, aí o que acontece? Você responde um monte de pesquisa, um monte de pesquisa, um monte de pesquisa, e aí você volta lá no mês que vem e tá do mesmo jeito. E aí você volta lá no outro mês e tá do mesmo jeito. E aí, qual é a credibilidade e qual é o... Por que o paciente vai responder de novo sua pesquisa, né? Então, eu acho muito importante isso que você traz para a mesa, assim, porque a gente vê assim, ó, né? Eu passei por isso, cara, não sei como se você já passou por isso aí, assim, não, precisamos aumentar o engajamento. Então, tá bom, hoje a gente só envia por e-mail, tá bom, então vamos enviar por WhatsApp. Bom, você vai ter você vai ter sim um aumento de respostas ali pela facilidade, pelo meio de comunicação, né? Mas, assim, isso, eu vou te falar assim, o envio por WhatsApp ele é muito mais caro, já começa por aí, então estamos falando de sustentabilidade também, e, não é, cara? E eu vou te falar assim, será que o resultado vai ser muito diferente do que você já tem? Se percentualmente os resultados que você tem por e-mail, estatisticamente, como a Camila trouxe, estatisticamente aqueles resultados por e-mail, eles representam a sua amostra total, né? Então, aí vem ações assim, vamos colocar QR Code, vamos mandar por SMS. Por que você quer mandar por SMS? Sabe qual é a resposta, Aninha? Porque o outro hospital está mandando por WhatsApp. Então, você vê que, assim, né, o pedido das pessoas nem sempre é para melhorar a taxa de engajamento, mas é porque eu estou vendo o mercado fazendo assim, eu acho que assim é o melhor jeito de fazer, né? Então, para mim, de fato que eu já fiz teste assim, coloca QR Code, manda e-mail, faz SMS, WhatsApp, e eu vou te falar assim, o que mais engaja o paciente é ele ver a melhoria acontecendo, né? Então, assim, ele reclamou hoje, ele se veio no mês que vem e ele viu aquilo que mudou. Aquilo vai engajar ele. A comunicação, então, como você se comunica com o paciente, não só pedindo o feedback dele, mas devolvendo, olha, escutamos os pacientes, isso aqui que saiu, e essas são as ações que já foram implementadas e algumas ações ainda vão ser implementadas. Então, pode ser
que você venha no mês que vem e ainda não tenha implementado, mas eu quero te dizer que a gente está de olho nisso e a gente vai tomar uma ação contra isso. Essa comunicação, ela precisa acontecer e ela não acontece. Então, para mim, isso é o principal fator de engajamento do paciente para responder e para se comunicar e para ter, de fato, uma segurança ali, psicológica até, Aninha, de falar abertamente o que ele acha daquela instituição, né? Concordo demais com o que o Will falou. Na saúde, existem alguns... Eu acho que isso é um pouco frequente e cabe a nós, profissionais, que trabalham com a experiência do paciente, e principalmente o pessoal da comunicação e do marketing, ajudar nisso. Existe um vício de você querer colocar placa, mensagem, banner, entregar folheto, para tentar substituir a orientação e o contato e a voz. Mas muitas vezes isso não funciona. E aí uma hora isso vira paisagem. E a gente está pedindo um favor para o paciente, que ele responda uma pesquisa para a gente, que no final a melhoria é para nós. Então, eu concordo com o Will, a gente tem que saber engajar esses acompanhantes e esses pacientes. Eu comecei tem pouco tempo num hospital de 270 e poucos leitos. E a gente estava com uma taxa de resposta muito baixa na internação. E a internação, você concorda que é um momento em saúde relevante para a vida da pessoa? Então, muitas vezes, ela vai ter uma única internação na vida. Então, normalmente, as taxas de resposta da internação, elas são maiores. E a gente estava vendo uma baixa adesão muito grande. Então, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Porque já estava uma coisa assim, o NPS era como se fosse, aqui parece um mantra, que parecia. Então, eu comecei a visitar 30 pacientes por dia, a equipe visitar e contar, pedir, mas ao mesmo tempo perguntar assim, o que está faltando para a sua experiência ser positiva aqui dentro? E a gente tentar resolver os problemas do paciente enquanto ele está aqui dentro. E aparecem coisas que eles não queriam contar para a gente se eu não tivesse ativado esse paciente. Então, muitas vezes ele falou de uma roupa, ele falou de uma comida, falou de uma higienização, falou de um médico que não contou para ele, ele falou, não entendi o porquê do meu diagnóstico. Então, às vezes ele trazia para a gente tentando consertar ou melhorar a experiência dele, trazendo clareza enquanto ele estava internado. E na hora desta correção, pedir para avaliar a gente. Está começando a dar certo. Então, eu estou vendo a curva querendo subir da taxa de resposta, mas não é uma atividade fácil. Ela requer dedicação, é um trabalho de formiguinha, que você vai trabalhando ali toda a equipe para poder trazer esse entendimento de que a jornada do paciente precisa ser uma jornada minimamente correta e segura, não precisa ser encantamento. Ela tem que ser correta e segura no ambiente hospitalar para eu ter credibilidade suficiente para o cliente responder a minha pesquisa. Na hora também que eu pedi para ele responder. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Mas a gente tem que atuar enquanto o paciente está do lado de dentro e não só olhar para o retrovisor das métricas depois que o paciente sai. Aí você começa a engajar, é acompanhante, né? Que ele acaba que ele se envolve, são as pessoas que mais conversam com as equipes. Mas não é um trabalho fácil, tem que perseverar, tem que persistir. Acho que a Cá traz uma coisa que eu quero colocar um foco nisso, que eu acho que é importante, porque às vezes parece muito difícil, né, fazer isso. Nossa, mas eu já não tenho nem ferramenta para medir, como eu vou devolver para o paciente o que eu estou fazendo de melhoria, né? Putz, não tenho nem tempo para isso, né, Ana? Então, eu acho que um passo que a gente sempre fala, que eu acho que precisa mudar o mindset, né, o pensamento, o modelo mental das pessoas que trabalham na saúde chame seus pacientes e desenhe com eles como que você pode fazer isso, né? Porque a gente tem muito na área da saúde, como que eu faço isso para eles, né? Desenha com eles, né? Então chama os pacientes e fala, olha, a gente só tem isso, eu não consigo fazer mais do que isso, como que eu posso melhorar a taxa de adesão? E aí, assim, Ana, acho que tem uma questão também de perfil do paciente, né? Então, a instituição que eu trabalhava, por exemplo, o perfil de hemodiálise são pacientes com perfil totalmente diferente de um pronto atendimento, de um centro diagnóstico. E aí você tem que, sim, personalizar o envio, o tempo de envio, né? Então, tá bom,
o cara que vem numa internação, como ele não interna todo mês, não interna, né? Eu vou mandar a cada internação, eu mando uma pesquisa. Tá bom, mas e o pessoal da hemodiálise? E o pessoal Que da vem ONCO? da onco, exato. Né? Então, criar esses parâmetros de comunicação também, para você também não ficar, né, toda hora, isso certamente melhora o relacionamento, né? E a gente está falando de melhorar o relacionamento e melhorar o engajamento. Bom, na caminhada de vocês, quais os desafios comuns na implementação e medição da experiência do paciente que vocês já identificaram? Vou começar respondendo. Eu já comecei do completo zero, montar uma gerência de experiência do paciente. E agora eu estou no outro desafio, que é com uma cultura já um pouco estabelecida, ampliar essa visão da experiência do paciente. Os desafios, por incrível que pareça, são os mesmos. Eu acho que a métrica, ela é mal compreendida pelos profissionais de saúde. Entende-se que se eu estou medindo o NPS, eu tenho experiência do paciente. Isso é uma falácia. Isso é um crime, gente. Tem que chamar a polícia para quem está falando isso, porque você minimiza e diminui o tamanho da experiência do paciente de uma forma medíocre. Essa é a verdade. A experiência do paciente, ela tem 8 pilares densos e enormes. Se a gente acessar os pilares do Bevel, que eu acho que é de uma forma extremamente inteligente aquele diagrama que tem os pilares, então você consegue enxergar uma instituição de saúde ali dentro. Então, o primeiro desafio é as pessoas acharem que experiência do paciente é uma única métrica. Isso eu acho um grande desafio. E a falta de conhecimento e de entendimento do que é a experiência do paciente. Então, eu vejo que durante alguns anos, nós seremos educadores em saúde, para explicar o que de fato é a experiência do paciente. Existe um desconhecimento muito grande. E aí, essa atribuição à métrica, resultado, uma única exclusivamente do que é a experiência do paciente. Então, acho que é o mau entendimento das métricas e a ausência de saber o que é a experiência do paciente. Então, foi todo mundo batendo cabeça e falando aos 4 ventos que tem experiência do paciente, sendo que nem começou. Então, acho que esses são os principais desafios e, de fato, nós seremos educadores por um bom tempo. Eu concordo 100% com o que a Camila trouxe e eu acho que um grande desafio que eu vejo, Túlio, dentro disso é o engajamento da liderança, né? Assim, e o engajamento da liderança tem muito a ver com a cultura institucional, né? Então, eu já tive implantação disso também em 2 instituições diferentes, como a Cá também teve, e é nítido você entender que não é porque aquilo funcionou em uma instituição que vai funcionar na outra. Então, você tem que adaptar o jeito de fazer a cultura daquela instituição. Né? Então, essa leitura da cultura institucional, para mim, é muito importante para você implementar métricas e ferramentas que você quiser implementar. Né? Porque quando você implementa métricas de experiência, você traz dados porque antes era falácia. Né? Então, não, lá é tudo bom, nossa, na minha área é ótimo, na minha área as pessoas amam. Aí, de repente, você traz um dado que não é muito assim. Né? Então, métricas, ela toca num lugar muito complicado que é o ego, né, das pessoas. Nossa, Will, você resumiu tudo. A vaidade, a Não métrica é? da vaidade é um desafio para a liderança, principalmente para a alta liderança. É um desafio. Então, assim, eu não poderia estar aqui sem falar disso, né, que é um tema importante, frágil, né, assim, delicado, mas que acho importante estar na pauta e na mesa desses ambientes, principalmente de aprendizado, como essa proposta, né? Então, acho que você pensar muito bem em como você vai comunicar as métricas, isso é importantíssimo. Então, eu vou te falar assim, de experiências em uma instituição, de vez a gente chamar de reclamação, as ouvidorias, a gente começou a chamar de oportunidades de melhoria. Às vezes você pode falar, mas só mudou de reclamação para oportunidade de melhoria, mas isso muda a forma de você comunicar. Então, acho que isso é importante também, isso
a gente tem aprendido de que a mesma métrica ela pode ser aplicada não de formas diferentes, mas ela pode ser comunicada de uma forma alinhada com aquela cultura daquela instituição. Né? Perfeito. Tem instituição que é mais romântica, tem instituição que é mais dura. Então, isso que o Will falou é perfeito. Muitas vezes a gente vai trazer a métrica e entra muito seco e não é bem aceito. Então, a gente tem que adaptar o tom da conversa, da métrica, para cada cultura. E existe um negócio muito legal que eu fiz há pouco tempo, que me foi apresentado, eu não conhecia, que é uma matriz de influência. E a gente coloca na matriz de influência todos os líderes envolvidos naquele processo. E a gente trabalhou isso da parte da implementação de uma coordenação de experiência do paciente. E ali na matriz de influência, você tem os líderes, os que são vendedores do seu projeto, que vão te ajudar a vender, aqueles que são boicotadores velados, os boicotadores abertos, e tem os negligentes, os inteiramente negativos. E quando eu tive a experiência de fazer isso pela primeira vez, é fantástico, porque você tem a oportunidade ali de mirar, assim, o que eu vou fazer diferente para essas pessoas que não vendem comigo, ou que vão me boicotar. E você tem essa clareza nas reuniões, no olhar quando você está apresentando um indicador, às vezes numa disposição para poder fazer uma ação. Então, de fato, isso que o Will falou é muito importante. A liderança, ela vai decidir com você tanto que o seu projeto, ou que a sua coordenação, que a sua gerência vai ter de velocidade ou não. Às vezes o caminho vai ser mais árduo ou não, mediante a disposição da liderança. E não é só da liderança, coordenação, gerência, até a alta liderança, ela está te ajudando a vender com você? Ela está te defendendo nos fóruns em que você não está presente? Até isso tem que ser colocado. E a gente não pode ter medo de fazer uma matriz de influência. E é decisor. Fim do primeiro bloco, a gente ouve a seguir um recado importante do presidente da Sobresp, o Marcelo Alvarenga, e volta em seguida para o segundo bloco. Não sai daí não, hein? Caro ouvinte, aqui quem fala é Marcelo Alvarenga, atual presidente da Sobresp. Quero aproveitar o intervalo desse episódio para expressar nossa imensa gratidão a todos os envolvidos na realização do primeiro Congresso Brasileiro da Sobresp. Esse evento só se tornou possível graças ao comprometimento e apoio de muitas mãos dedicadas. Gostaria de estender um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, verdadeiros parceiros que não apenas apoiam financeiramente, mas compartilham conosco a visão de que a experiência humana na saúde é fundamental. São eles: o Grupo Cynthia Charone, nosso patrocinador ouro, AstraZeneca Alexion, nosso patrocinador prata, os patrocinadores bronze, Roche, ePharma e Humania, uma empresa do Grupo Vível, e os nossos patrocinadores Quartzo, HCor, Novartis, Interplayers e Chiesi. Vocês são parte essencial dessa jornada. O comprometimento de vocês é a prova de que juntos podemos construir um futuro mais humano no ecossistema de saúde. Obrigado por acreditarem na missão da Sobresp. Retornaremos em breve com mais conteúdo relacionado ao nosso congresso. Vocês não perdem por esperar. Estamos de volta para focar nos pilares norteadores da The Burial, sobre a experiência do paciente, em relação à gestão da experiência do paciente e como mensurar e avaliar as interações entre pacientes, familiares, profissionais, instituições de saúde. E de que forma essas métricas devem ser incorporadas nas estratégias para aprimorar a experiência do paciente. E vocês conseguem lembrar de alguns cases ou algumas situações onde vocês conseguiram identificar essa influência positivamente em relação à gestão da experiência do paciente? Conta aí, Will. Vamos lá, Aninha. Quando a gente fala acho que não só de gestão de experiência do paciente, mas só de experiência do paciente, né? Isso tem que estar ligado ao mapa estratégico de toda a instituição, né? Se isso é uma estratégia.
Porque senão, assim, se isso não tiver lá, Aninha, eu vou te falar, alta liderança, ela não vai acompanhar esses indicadores, né? Então, o que a gente tem visto de cases muito bem sucedidos dentro dessa linha, assim, de gestão de experiência, e aí é importante quando a gente fala de gestão de experiência, a gente às vezes traz, indicador de NPS, indicador de satisfação, né, ouvidoria. A gente tem que lembrar que experiência dentro da saúde, ela também tem relação com cuidado, né? Então, indicadores assistenciais também estão relacionados à experiência, né? Então, fluxo do paciente, né, que a Aninha bem conhece, né, esses indicadores são super importantes para a experiência do paciente. Então, quando a gente fala, quando a gente vê cases, né, em que essas métricas de fato influenciam positivamente a gestão, primeiro, está declarado no mapa da instituição que experiência é o norte daquela instituição, é um dos aspectos, né? E aí, com um bom desdobramento estratégico, você vai ter as ações para as médias lideranças, né? E aí eu acho que aí sim a gente tá vendo isso com bons olhos dentro de instituição, tá, Aninha? Assim, eu vou te compartilhar um case super, super interessante de uma Santa Casa, em que a gente acha que experiência é coisa de hospital de rico, e que a Santa Casa, né, e aí acho que o SUS dá um show em muitas instituições de saúde, né, e por vários aspectos que acho que não precisamos falar aqui, mas, Não precisa. né, acho que uma Santa Casa, onde a alta liderança daquela Santa Casa, ela é muito engajada nesse tema, e eles colocaram isso no mapeamento estratégico. E aí eles tinham o saque, porque isso era uma coisa ali obrigatória, né? E aí depois que isso foi para a estratégia, e aí houve uma conscientização da alta liderança e da média liderança, eles começaram a fazer tantas ações para medir e melhorar as experiências dentro do seu setor de forma que tivesse pouco recurso, do jeito que o SUS é. Então usaram Forms, que o Forms ali é gratuito, aí fizeram um QR Code com o Forms e colocaram nas unidades o QR Code, sabe? Então, dá também para fazer métricas de saúde com pouco recurso. Agora, tudo para mim, quando eu olho essas questões, é o quanto a alta e a média liderança está engajada nisso. E para mim, isso começa no mapa estratégico daquela instituição e no direcionamento, né? E porque senão, se o indicador principal é só receita ou outro indicador qualquer, se aquele resultado de receita cair, você não vai nunca mais olhar para aquele indicador de experiência se ele não tiver atrelado à estratégia da sua instituição, né? Eu concordo demais com o Will. Acho que estar no mapa estratégico faz toda a diferença. Isso precisa estar muito sólido, ou pelo menos declarado, que aquilo é uma prioridade. Eu tive uma experiência, e que eu acho que deve ser um grande parceiro da equipe da experiência do paciente, é a equipe do núcleo de segurança. Que não adianta a gente fazer 1 milhão de ações, trabalhar experiências, se o meu hospital não é seguro, se eu tenho muito evento adverso. Isso destrói qualquer experiência do paciente. Então, o núcleo de segurança ele tem que ser um braço direito da equipe da experiência do paciente. Então, o paciente não pode sair pior do que ele entrou. Então, eu já tive... a gente fez uma ação no outro hospital de fazer 1 mês da experiência do paciente, a gente fez experiência mais segurança do paciente. Até uma amiga nossa, Fernanda Martins, deu até uma palestra para mim na outra instituição, que é a gerente de enfermagem lá da Redditor, foi colega nossa na 2ª turma da pós, como que é importante trazer outras vozes para as pessoas entenderem a importância da segurança, porque trabalhar com segurança é tão complexo quanto trabalhar com a experiência do paciente. Você precisa das pessoas envolvidas. Então, esse elo junto é muito poderoso. E quando você faz ações culturais para você trazer isso e falar isso com frequência, e muitas vezes você tem a oportunidade de, num comentário de um cliente,
você vê a oportunidade de abrir ali uma notificação de um evento. Porque ele fala, eu caí, eu saí com uma lesão, eu tropecei, quase caí. Quase caiu aonde? Eu tenho um quase evento na fala do cliente. Então, até essa parceria, a partir do momento que você está lendo, categorizando as falas do cliente, será que ali eu não tenho um evento adverso que eu poderia estar notificando, investigando e trabalhando institucionalmente para não ter outros eventos de queda, de lesão, de identificação, de cirurgia segura? E por aí vai. Então, acho que essa experiência que eu tive de trabalhar muito próximo com o núcleo de segurança, fazer eventos junto, analisar métricas junto, cruzar a notificação de evento adverso. A equipe da experiência chegou uma época que ela era a equipe que mais notificava evento adverso. Então, isso eu acho muito poderoso, deu muito certo na outra instituição que eu estava, e eu acho que fica aqui a consideração, inspiração para outras pessoas, que eu acho que é muito poderoso. Porque sem segurança, segurança é inegociável, né, gente? Então, sem segurança, como que a gente vai fazer a experiência do paciente? Segurança é básico. E a gente peca muito nos básicos bem feitos na saúde. A gente quer fazer muita coisa sofisticada. Igual eu falou, a experiência é coisa de hospital sofisticado, hospital rico. Não é. Porque garantir o básico bem feito é muito difícil. E é isso que a gente tem que perseguir muitas vezes. Muito legal, tá? Eu tenho um case também que eu queria compartilhar nessa fala da Camila, que eu acho que faz todo sentido e que, para mim, também eu concordo que acho que qualidade e segurança é a base do que a gente faz em saúde, né? Porque exatamente. Não adianta a gente querer falar de experiência se a gente não consegue garantir o básico, né? Perfeito. E tem um hospital que eles estavam com um problema que uma unidade estava tendo muita queda, cara, né? E aí, assim, caramba, o que está acontecendo? Por que os pacientes daquela unidade estão caindo? E aí, foi lá o núcleo de qualidade e tal, que o núcleo de qualidade ele é super sensível dessa instituição à experiência do paciente, então é essa conexão e quebrar os silos das áreas, né? E falar, gente, todo mundo aqui está em prol de uma coisa, né? Então, dessa instituição tinha isso, e aí eles começaram, fizeram lá, usaram um Gemba, né? Usaram o Ishikawa, várias coisas para tentar identificar a causa, o que está acontecendo. E aí, assim, existia um processo já de comunicação daqueles pacientes que eles não poderiam se levantar, mas ainda assim os pacientes se levantavam para ir fazer no banheiro e caíam, né? E aí elas identificaram que a pessoa que mais entrava no quarto era a pessoa da limpeza, da hotelaria, né? E que ela começou, e aí, num Gemba, né? Então, assim, que as pessoas foram na área para tentar ver a rotina da equipe, dos pacientes, aí identificou que os pacientes adoravam essa equipe. E tinha uma relação de bom dia, dava risada, né? Então, eles tinham uma relação muito próxima. E aí, essa área da qualidade capacitou, então, as pessoas da higiene. Nossa, adorei. Para quando elas entrassem no quarto, elas conversavam com os pacientes sobre o risco de queda. E aí o indicador automaticamente caiu. Adorei. Olha que ação que custa milhões, Aninha, né? Então, aí você vai levar isso, dependendo da instituição que você está, ele vai falar assim, imagina, mas a higiene vai orientar o paciente? Existem preconceitos nessas instituições, com classe profissional, né? Então, esse é um case que foi sensacional, assim, e eles mostram o resultado de que depois dessa ação e o engajamento dessas pessoas que o quão reduziu os indicadores de queda dessa unidade, né? Então, acho que... Imagina, desculpa te interromper, Will, mas imagina o tanto que a equipe da higienização se sentiu importante de fazer parte dessa orientação e de contribuir para a saúde do paciente. Que é isso, gente? Isso é diferente demais. Com isso, né, gente, aumentou a experiência do colaborador junto, né? Porque não é? Levou totalmente junto, eles se sentiram parceiros, que é o que a gente deveria ser, né? Exato. Todos fazemos parte, como eu tinha comentado, o objetivo é um só, né? O que a gente quer na saúde é uma só. É isso, a gente precisa quebrar essas barreiras, né, Aninha? Esses silos, essas coisas. É os egos, né, Camila? Administrando os egos. E aí, gente, seguindo ainda nos pilares do The Barrel, a gente já falou alguma coisa sobre cultura organizacional no primeiro bloco. Falta falar alguma coisa sobre como a cultura organizacional apoia ou desafia a implementação de métricas e estratégias de gestão de experiência do paciente? O
que vocês acham? Eu tenho um case muito bom para compartilhar. Manda ver. Eu acho que a cultura organizacional, né, assim, a alta liderança, e quando a gente fala de cultura organizacional, quem são os embaixadores da cultura são as lideranças, né? Então, eu acho que dentro dessa linha, eu tenho um case para compartilhar, que é assim, em um determinado momento em uma instituição que eu trabalhava, com gestão de experiência, nunca foi cobrado o estacionamento, uma instituição privada, e nunca foi cobrado o estacionamento dos pacientes que iam no centro de diagnóstico para fazer exames. Tá certo? Isso sempre foi assim, há milhares de anos. E aí chegou uma consultoria focada em custo financeiro e falou assim, gente, a gente está perdendo milhões por ano por não cobrar estacionamento. E aí, ó, todos os hospitais em volta aqui, nossos concorrentes, cobram. Então isso também não seria um problema. E olhando os estacionamentos aqui da região, a gente poderia até cobrar um valor inferior a esses estacionamentos. E tá tudo bem. Ideia brilhante, todo mundo, né? Legal, vamos fazer isso, né, gente? Porque a sustentabilidade da instituição também é importante, tá certo? Eu não estou falando aqui que não. E aí, a gente falou ó, a gente quer... Isso com certeza vai ter um impacto, né, na experiência dos clientes, porque eles sabem que aqui nunca foi cobrado. Então, vamos fazer uma comunicação adequada com esse paciente? Enfim, isso começou a ser cobrado no mês seguinte, no dia 1, né? Então, não deu tempo de fazer comunicação adequada, não fez planejamento disso, só aconteceu. E aí, o que aconteceu foi que o NPS começou a cair. E as pessoas perguntaram, mas por quê? E aí você começava a fazer as correlações, ao mesmo momento que o NPS caía, o número de ouvidorias relacionado ao estacionamento do centro diagnóstico disparou. Tá aí um exemplo claro de correlação entre NPS e ouvidoria, né? O que a gente até já salientou. E aí a gente falava, gente, é o estacionamento. E aí os gestores ainda não querendo tomar uma ação, porque isso tinha um impacto de milhões no resultado final, colocamos um cientista de dados para fazer análise de dados com inteligência artificial, para ver realmente por que o NPS estava caindo. E aí, qual que foi a análise? Gente, é a cobrança do estacionamento. Então, veja, a ouvidoria já estava falando que era isso. A gente já estava falando que era isso. Mas aí teve que vir um terceiro para falar, gente, é isso. Isso acontece muito. Né, Aninha? Assim, às vezes a gente tem um monte de métrica, né? E que precisa de uma consultoria de fora vir para falar o que os pacientes e já mais estão um falando. custo, né, gente? Olha o custo, Né? tempo, envolvimento, quando o paciente está te dizendo, né? Basta Então, tu ouvir, está te entregando pronto ali. não é? E aí a teoria era que assim, ó, não, 2, 3 meses os pacientes vão acostumar a essa nova realidade e o NPS vai voltar a subir. Seguramos. Segundo mês caindo mais, terceiro mês caindo mais, quarto mês caindo mais, quinto mês caindo mais. E aí, o que é importante, Túlio, você falar assim, como que a cultura organizacional, e para mim a alta liderança dentro dessa cultura, apoia ou desafia na implementação de uma métrica de experiência, ela falou assim, gente, a gente vai interromper a partir de amanhã a cobrança do estacionamento. O CEO falou isso. Falou, por uma decisão nossa errada estratégica, a gente está impactando num resultado que é para a gente importante, porque o NPS para aquela instituição, ele também era um indicador estratégico. Uhum. Então, esse nessa hora, eu vou te falar, se a alta liderança fala assim, não, vamos continuar, porque milhões lá no resultado financeiro, Túlio, a sua credibilidade das métricas de experiência vão lá para baixo. Né? Então, eu acho que a alta liderança dentro da cultura tem esse impacto de apoiar nesses momentos principais e ela pode te levar para o céu ou para o inferno, dependendo da atitude que ela tiver dentro de uma reunião dessa, né? Mas eu quero continuar complementando que a gente foi estudar um pouco disso e aí a gente descobriu a teoria do pico-fim. Vocês conhecem essa teoria do pico-fim? Que é uma teoria que fala assim,
uma experiência, ela é pautada por pico e fim. Então, assim, você tem 30 passos de jornada. Tem um passo daquela jornada que foi muito acima das expectativas do paciente ou muito abaixo das expectativas dele, aquilo é um pico. De novo, expectativa. E sempre o fim da jornada, o paciente nunca vai esquecer. E sabe quando a gente informava para o paciente que ele ia ter uma cobrança? No fim da jornada. O paciente que sempre vinha no centro diagnóstico, ele nunca teve a cobrança. Aí ele vinha, estava tudo bem, foi legal. Teve até um pico ali que foi ruim, mas pela relação que ele tinha com aquela instituição, ele relevava aquilo. Aí chega no final, a gente fala assim, então, agora tem que pagar. E aí aquilo, né, mexe totalmente no seu resultado. E aí a gente fez várias ações assim de conscientização, porque tinha uma questão importante dentro disso, que também eu preciso dizer, porque toda essa verba que seria recebida do estacionamento, ela ia ser revertida para projetos PROAD, né? Entendi. Então, seria uma causa nobre também. Não, a gente está cobrando, mas a gente vai colocar esse dinheiro em projetos do SUS, né? Só que assim, quem sabia disso? Isso que eu ia te perguntar, Wilson, não foi comunicado, então? Não foi comunicado. Porque isso seria uma estratégia para tu manter essa atitude, né, essa ação. Então, e aí o que a gente fez? Gente, então, a gente viu várias oportunidades, então, pico fim, estudamos tudo isso, e aí a gente fez um processo de comunicação robusto com os pacientes e tal, mudamos o fluxo, e a gente voltou depois de uns 8 meses a cobrar o estacionamento. Eu vou te falar, não teve nenhum impacto no NPS na experiência do paciente. Incrível, né? A comunicação é fundamental, né, gente? Então, eu acho que e aí, assim, eu queria compartilhar esse case, porque para mim, nesse momento, é que a cultura da sua instituição vai te falar se, vocês estão olhando para a experiência de fato, sua alta liderança está se importando com isso ou não. Eu queria até comentar, dentro desse case do Will, gastou-se muitas horas das equipes para poder provar uma coisa que já estava declarada, constatada, essa é a palavra, que já estava constatada. Então, essa falta de, muitas vezes, de crédito para a equipe da experiência do paciente, a partir do momento que ela detecta, eu preciso de um cientista de dados, isso eu acho que é um pouco, isso é o papel da liderança, é de você dar responsabilidade e dar voz para uma equipe de experiência do paciente. Não, eu dei voz para um cientista de dados, que na verdade constatou que a experiência do paciente já tinha falado. Então, o líder tem esse papel. E como que a gestão da mudança, ela faz toda a diferença, né? Quando a gente sabe comunicar. Um dos maiores desafios na saúde é a comunicação, né, gente? A gente já sabe disso. E fica declarado com esse case do Will. Então, eu deixo aqui uma consideração, a equipe da experiência do paciente, ela vai trabalhar para que tudo seja trazido em métricas, de alguma forma. Então, a gente vai pensar num jeito de quantificar, seja quali ou quanti, o jeito que vai ser mostrado, mas a equipe da experiência tem esse papel de traduzir aquilo que as pessoas acham que está acontecendo em números. Então, por isso a gente tem que ser muito assertivo e olhar sempre pensando o que eu posso trazer isso de clareza para as pessoas, porque a gente olha o cenário na ótica que nos interessa, que é o paciente. A pessoa do custo vai olhar para o saldo e pensar, poxa, eu estou perdendo aqui uma oportunidade financeira, já que o concorrente está fazendo. Então, cada um olha para o cenário por aquilo que interessa a ele. Mas a gente tem que falar, traduzir esses números, mas a gente tem que ter também voz para isso. E a gente tem que ter a credibilidade dada para isso. Tem que dar para a gente também a chancela, sabe? A batuta, para falar, está constatado. Eu não preciso de alguém validar o que a equipe da experiência do paciente está falando. E, pessoal, assim, pensando um pouco nesse ecossistema de saúde, né, um pouquinho mais macro, como é que vocês acham que poderia ser incorporada, então, essas métricas e essas estratégias da gestão que a gente está conversando aqui em relação à experiência do paciente, pensando numa continuidade do cuidado,
né, conseguindo poder avaliar melhor essa qualidade que a gente entrega e até individualizando um pouco, que nem a gente tinha começado a falar lá no início, a gente tem perfis, às vezes, de pacientes, né, um paciente crônico é diferente de um paciente de pronto atendimento, então, como a gente garantir e poder usar essas métricas de uma forma talvez prática, mas num contexto um pouco mais macro do que aquele dentro, assim, do universo do hospital. Eu acho que a gente, muitas vezes eu ouvi falar assim, vocês da equipe da experiência têm que contar para todo mundo o que é o NPS, tem que contar sobre a métrica. A gente tem que contar sobre a métrica. Mas qual que é a capacidade das pessoas de absorverem o que significa o NPS? Ou o que significa o HCAHPS? Então, a gente tem que traduzir muitas coisas para a linguagem daquele profissional, para que ele atenda às expectativas, não só do cliente, mas também o que a gente está vendo que pode melhorar ali a experiência daquele cliente, a jornada dele na instituição. Então, eu acho que traduzir o que significa aquela métrica é importante. Eu não preciso falar do NPS. Eu posso falar sobre a taxa de erro, taxa de falha, o índice de acerto, porque no final das contas, essas métricas de experiência, elas são a soma de tudo que a gente faz todos os dias. Então, e o que a gente faz bem feito. Então, traduzir essa métrica para as equipes, eu acho que é uma coisa muito importante. Não precisa usar os nomes difíceis, né? Promoter Score, HCAHPS, mas a gente falar de uma forma que faça sentido para as equipes no dia a dia, elas consigam performar em prol daquilo que a gente está vendo que é um objetivo, um foco, um alvo. Acho Muito que bom. Começa por aí. Eu vou trazer uma visão do ecossistema um pouco mais ampla, porque eu acho que a Camila já, acho que interno, ela colocou bem, acho. Para mim, Aninha, assim, eu vejo o ecossistema de saúde muito fragmentado, né? Como você trouxe na sua pergunta, né? Então, o paciente é crônico, mas aí ele vai no hospital, e depois ele vai na clínica, e depois ele vai no centro diagnóstico, e ninguém vê o resultado de ninguém, né? Então, a gente já começa por aí, né? Esse é o desafio do ecossistema de saúde. Então, um sistema super fragmentado, e não só de indicadores de experiência, mas de qualidade, de segurança, né? E de sustentabilidade, porque quantos pacientes não refazem exames simplesmente porque uma instituição não tem acesso ao resultado do exame da outra, né? E aí, então, você tem Então, dentro dessa complexidade do ecossistema de saúde, né, eu acho que eu resumiria, Aninha, assim, para mim, que eu começaria por colaboração, em que não é mais o plano de saúde contra o hospital, contra a indústria, ninguém contra ninguém, né? Então, eu acho que os próprios hospitais se colaboram muito pouco, né? A gente se vê muito como concorrente e ninguém colabora com ninguém. Então, que tal a gente começar a colaborar e mostrar os resultados de experiência e boas práticas que a gente tem feito nas nossas instituições para as outras instituições? Então, eu acho que a Sobresp, ela vem muito com esse papel de trazer essa colaboração, essa integração, né? Mas eu vejo ainda um ecossistema muito rígido, né? Em que, sim, tem muitas ações sendo feitas de forma dentro de cada instituição. Então, você vê instituições da própria indústria farmacêutica medindo experiência, fazendo conselhos consultivos, e hospitais também fazendo isso. Tá bom, mas, gente, como que a gente vai criar um fórum de boas práticas sobre isso? Ninguém faz isso, porque é eu contra você. Então, Isso, né, Will? Não é? A colaboração, a integração, né, Will? Quando a gente consegue, e preferencialmente centrado no paciente, né, que é a peça comum de todos os pontos da jornada. Ele poderia ser o centralizador disso tudo, né? Exato. Ele é um grande parceiro e o grande interessado, porque é ele que paga a conta, né, com a sua própria vida, muitas vezes. Não, e a gente está falando da saúde dele, né, Aninha? Eu acho que é isso, assim. Então, a saúde é então, vamos... Olha essa complexidade, né? Eu concordo 100%. Assim. Então, o paciente vem no seu hospital e aí, para ele ter acesso ao prontuário dele, ele tem que fazer uma solicitação, esperar 20 dias, assinar um negócio, um termo. Cara, mas não é dele essas informações, né? Então, a gente tem tanta barreira dentro desse ecossistema de saúde, né? E eu concordo totalmente, né, que assim, o paciente ele deveria ser esse centralizador das informações dele de saúde. E aí eu acho que também
tem um papel importante, fazendo o link com o que a Camila traz, de educação do paciente, do papel dele com essa saúde dele. Né? Porque por muito tempo também a gente ensinou para os pacientes que não, pode ficar tranquilo que o hospital vai cuidar de você, né? Não, a saúde é de você, é sua. É o moderno paternalista, né, do qual a gente ainda bebe, né, a gente vem dele, né, e aos poucos a gente vai tentando torná-lo mais colaborativo, né, claro. Não é? Então eu acho que assim, um bom primeiro passo, olhando o ecossistema de saúde, é a gente colaborar mais entre instituições e trazendo os desafios para a mesa, com transparência, né? E que acho que aí sim, acho que eu começaria por aí, porque são tantos desafios que assim, problemas complexos não têm soluções simples, né, Aninha? Então... E as próprias transparências das métricas, né, gente? Se a gente puder trazê-las e tornar isso passível de ser discutido, de compartilhado, assim, com as diferentes instituições, porque as métricas têm esse papel também, elas nos mostram de forma objetiva, né, tudo que a gente faz no nosso dia a dia dentro das nossas instituições, né? É isso, né? Então, eu acho que essa colaboração seria importante. E trazer o paciente para dentro disso, né? Para essa discussão. Na co-construção, como tu dissesse, né? Isso é perfeito, né? Na hora que a gente co-constrói, a gente se apropria, né? Exato. Eu lembrei de uma palavrinha aqui, que eu li num artigo da Uber, como que ela estava trabalhando a experiência do cliente. E muitas vezes na saúde a gente tem uma dificuldade de ser transparente de forma operacional. A transparência operacional. Como o Will falou, o sistema de saúde é muito complexo. Os pacientes eles têm dificuldade de transitar sozinho. Aí aparecem figuras como enfermeiro navegador para ajudar o paciente a transitar nesse caminho. Mas, quando tem um problema, e quando que a gente é transparente operacional de fato? Existem boas práticas. Então, nessa complexidade do sistema, eu penso que a transparência operacional, a gente precisa trabalhar cada vez mais. Quando a gente vai numa loja, a gente pede uma coisa por aplicativo, a gente vê muito essa transparência operacional. Fica mais declarada, mas a gente ainda tem que avançar isso na saúde, para que a gente seja de fato mais claro e ele compreenda também, porque muito é o não entendimento de como o sistema funciona do paciente. O paciente não sabe usar o plano de saúde, vocês concordam comigo? Ele prefere ir no pronto atendimento do que no ambulatório. Muitas vezes o hospital se beneficia, claro, e aí quem que vai ficar contra? A operadora. Então, muito não é a culpa é de quem, mas é o usuário, que é o centro de tudo, que é o paciente. Ele sabe usar o plano. Eu contei para ele como que ele tem que usar. Isso tudo vira métrica financeira, vira métrica de experiência, vira métrica operacional, e a gente não é transparente de forma operacional o suficiente, muitas vezes, porque a gente tem medo da exposição, né, como instituição, em muitos momentos. Então, pensando em ecossistema, eu lembro dessa palavrinha aqui, esse artigo é um artigo muito bom, sobre a transparência operacional. Muito bom. Bom, e para a gente finalizar, eu queria dar um pequeno spoiler do que vem por aí. Né? No próximo episódio a gente vai tratar sobre a voz do paciente. Eu queria encerrar perguntando como é que a gente mensura e analisa as iniciativas das instituições para efetivamente dar voz aos pacientes nas jornadas de atendimento. Eu acho que as métricas elas são compostas pela voz do paciente. A gente precisa fomentar isso internamente da maneira adequada, correta, tem método para isso, para a gente não sair, eu conto com seu 9 ou 10, sabe aquela coisa? Então, a gente precisa fomentar de forma adequada. E a gente também tem outras formas de dar voz para o paciente e transformar tudo isso em métrica, que são os conselhos consultivos, que é você desenhar uma jornada do cliente, uma jornada do paciente, e escutar e validar os pontos, o que acontece, buscar oportunidades de melhoria com o paciente. Então, cabe a nós, profissionais da experiência do paciente, e também como instituição, promover esses fóruns. Então, isso demanda tempo, demanda energia, às vezes demanda algum incentivo financeiro, mas não muito, é mais tempo e vontade. Mas isso tem que ser fomentado e promovido pela equipe da experiência e patrocinado pela alta liderança. Mas a gente tem muitas formas de dar voz para o paciente e são eles que vão fazer as nossas métricas funcionarem. Essa é a verdade. E eu recebo sempre uma pergunta, Túlio, assim,
Eu não sei se a Camila recebe essa pergunta, acho que provavelmente sim. Qual é a melhor métrica para medir experiência? Ah, Isso aparece. Essa é a pergunta clássica, né, Cá? Essa é. Assim, para mim, a melhor métrica é que você tem. É isso aí. Né? As pessoas querem a bala de prata, né? Não existe. E aí a gente fala, cara, se você tiver só ouvidoria, mas você usar aqueles dados e você levar aquilo a sério, de forma genuína, e se importar com aquele paciente que... E se indignar, né? Indignar com aquilo, essa é a melhor métrica, né? Então, essa é a pergunta clássica que as pessoas querem a resposta. É essa métrica, implanta e você vai resolver seu problema de experiência. O problema de experiência não é a métrica, é o que as pessoas fazem com o dado. Perfeito. Né? Sem mais, perfeito. Então, acho que isso e para mim, assim, a voz do paciente, já que vai ser o próximo tema, para mim, e aí quando eu olho para métricas, Túlio, eu vejo a voz do cliente lá nos qualitativos, seja na pesquisa, seja na ouvidoria. Para mim, esses são os dados mais ricos que uma instituição tem e os menos explorados pelas instituições. Elas querem o NPS que te dá lá 80%. As instituições querem o percentual. Mas elas não querem ler a voz. Para mim, aquela é onde tem a maior riqueza do dado, é na voz do cliente. Bom, Camila, William, a Sobresp gostaria de agradecer imensamente a vocês dois por compartilharem com a gente e com o nosso público tanto conhecimento e por investirem o tempo de vocês para tratar de uma causa tão valiosa, que é a experiência do paciente. Então, nosso muito obrigado e a gente vai se ver mais outras vezes aqui nesse podcast. Obrigada, Camila e Will. Foi super rica a nossa conversa. Obrigada aí pelo convite. Estou super aberta para novos convites, participar mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Túlio, obrigado, Ana, obrigado, Camila, pelo esse bate-papo, que eu sempre... que é um tema que assim como a Camila, é um dos meus prediletos desse tema complexo de experiência. Então, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui e estou à disposição de todo mundo que quiser discutir sobre esse assunto. E chegamos ao fim do 13º episódio do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp. Hoje a gente falou sobre gestão da experiência do paciente. E ouvimos duas pessoas incríveis, a Camila Barcala, enfermeira de formação, e o administrador, William Pereira. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o episódio de hoje? Compartilha na sua rede profissional, com seus colegas de trabalho e com quem mais você achar que faça sentido. E já aproveita para favoritar a gente no seu tocador preferido, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Mas se você está ouvindo pelo Spotify, não deixe de responder a enquete deste episódio. Para você, o que é mais importante na gestão da experiência do paciente? Bom, é isso. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio. Bye, bye. Tchau, gente. Até o próximo episódio.